Bom dia, vamos já aí continuidade ao nosso assunto referente a migrações internacionais. Nós já vimos o que é migração mundial, migrações forçadas, refugiados no mundo, refugiados ambientais, tráfico humano. Hoje eu quero ver com vocês os principais polos de imigração e seus problemas. Quais são os problemas que esses imigrantes encontram quando chegam em determinado país, tá? E por que eles buscam esses países? Nós já vimos que muitas vezes eles são forçados a buscarem outros países, sair de seus países de origem e se direcionar a outros. Por quê? Seja por problemas ambientais, problemas sociais, econômicos. São vários os motivos que podem vir a forçar uma pessoa a sair do seu lugar para outro. E segundo estimativas da ONU, o número de imigrantes internacionais alcançou a marca de 244 milhões em 2015, cerca de 3,3% da população mundial, o que representa um aumento de 41% em relação ao número desses migrantes em 2000. Então, de 2000 para cá, aumentou o índice de imigrantes, tá, internacionais, que antes era de 2,8%, passou para 3,3% de toda a população mundial. Em 2015, 2 em cada 3 migrantes internacionais viviam na Ásia ou na Europa. Cerca de metade deles nasceu na Ásia, mais 16 milhões de pessoas nascidas na Índia moram em outros países. Muitos mexicanos encontram-se na mesma situação, 12 milhões. Esses dois países são considerados os que mais fornecem migrantes para o mundo. Muitas pessoas oriundas da China, de Bangladesh, do Paquistão e da Ucrânia completam a lista de cidadãos vivendo no exterior. Segundo a ONU, a migração bem administrada traz importantes benefícios aos países de origem e de destino, bem como aos migrantes e às suas famílias. Sabemos que a migração, em alguns casos, ela é primordial, ela é importantíssima. Porém, quando as pessoas saem de seus países de origem, eles não levam em consideração as limitações que eles vão encontrar em outros países, tá? Às vezes a necessidade nos obriga a tomar certas decisões que nem sempre vêm a ser a melhor. Porém, quando é bem sucedida, quando nós somos bem recepcionados nesses lugares, vem a ser uma coisa boa. E os principais países internacionais que recebem imigrantes são aqueles países bem desenvolvidos, países que têm uma boa qualificação de vida, né, onde o IDH é altíssimo, o índice de desenvolvimento, o PIB desses países são muito bons, em comparação aos países de origem desses migrantes. Então, a Europa, principalmente logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela se tornou-se um palco que mais recebe esses imigrantes vindo de todas as partes do mundo, principalmente desses países que eu citei logo agora há pouco, tá? Que é no caso o Paquistão, a Ucrânia, da China, países que enfrentam algumas dificuldades, alguns problemas. Então, a Europa ela vem aí receber cerca de 13 milhões de imigrantes. E principalmente depois da Segunda Guerra. Por quê depois da Segunda Guerra? Quando acabou-se a Segunda Guerra Mundial, o país ele estava desolado, totalmente acabado. Então, ele precisava de mão de obra rápida e barata. Daí, proporcionou que essas pessoas viessem a estar ocupando as terras da Europa, principalmente daqueles países que foram palco dessa guerra, dessa Segunda Guerra Mundial. No mesmo período, os Estados Unidos recebem aí também cerca de 3 milhões de imigrantes a menos. Tá? No momento que a Europa está recebendo mais, os Estados Unidos passam a receber menos. E isso vai fazer com que cada vez mais as pessoas busquem a Europa para se estabelecer, em busca de trabalho, principalmente.
Na década de 60, a imigração clandestina ela vem aí aumentando, tá? E alguns países que antes estavam recepcionando essas pessoas, quando esse número vai ficando muito grande, né, vai passando dos limites, eles vão aí começando a restringir. Quando a Europa vai voltando a caminhar, tá? Principalmente devido a essa imigração, a esses imigrantes, eles começam a fechar as portas, tá? Principalmente para aqueles países vindo da Turquia, da Índia, do Paquistão, da Argélia, da Tunísia, Marrocos, entre outros países africanos que venham aí tendo o fornecimento, né? Vem fornecendo esse número de imigrantes. Na década de 70, a imigração clandestina passou a ser um componente maior das migrações que se dirigiu para a Europa e para os Estados Unidos. Com o fim do socialismo, em 1980, por volta de 1980, a Europa Ocidental ela vai aí receber uma grande quantidade de imigrantes vindo do leste da Europa e de países europeus que pertenciam à antiga União Soviética. Então, quando acaba aí essa disputa entre capitalismo e socialismo, as pessoas que viviam na porção socialista da Europa passaram à porção capitalista, que é algo que esses imigrantes vão também vir a encarar nesses países, tá? É a xenofobia. E o que vem a ser a xenofobia? A xenofobia nada mais é do que a aversão a imigrantes. Todos os problemas dos países que recebem essa população, eles vão tendo aí um certo repúdio, tá? Eles vão deixando essas pessoas de lado e vão culpando elas por todos os problemas que vêm acontecer no país. Seja desemprego, seja por falta das crises financeiras, por falta de infraestrutura, por exemplo, a questão da criminalidade, eles vão aí culpando e colocando toda essa responsabilidade nas costas dos imigrantes. Podemos citar aí a crise financeira de 2007 a 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, nos países europeus, e as pessoas vieram a culpar toda a questão da imigração por conta disso, tá? Se estava faltando emprego era por conta dos imigrantes, se estava faltando dinheiro no mercado era por causa dos imigrantes, a taxa de mortalidade, de criminalidade aumentou, era por causa dos imigrantes. Então, a xenofobia é um problema, tá? Que os imigrantes, eles, infelizmente, enfrentam quando chegam em determinados países. Os Estados Unidos, ele recebe aí o maior volume de imigrantes já registrado na história. Calcula-se que em 1850 a 2000, cerca de 70 milhões de pessoas dirigem-se para esse país. Em 1862, os Estados Unidos ele estimula a imigração para a conquista do Oeste. Então, ele quer que venham mais pessoas para ele conseguir expandir aí o seu território. Em troca, esses imigrantes que vinham, eles recebiam cerca de 160 acres de terras, que eu acredito que seja basicamente 160 hectares de terra no nosso país, para vir a estarem ocupando essa localidade, essa porção oeste, já que ele queria crescer o seu território, né? Só que em 1920 a 1921, os Estados Unidos cria aí uma lei de cotas que restringe a entrada de imigrantes, tá? Ele incentiva em uma década e restringe em outra. E mais ou menos logo após a Segunda Guerra Mundial, ele vem querer que essas pessoas voltem para o território deles, para que eles consigam aí ampliar as suas fronteiras. Só que vai existir, e existe até os dias de hoje, problemas devido a isso, porque em um dado momento ele permite que essas pessoas estejam vindo, principalmente vindos do México, enquanto
quando ele sente-se que está seguro, ele restringe essa entrada de imigrantes, que é o que acontece atualmente. Eles proíbem de todas as formas a entrada, principalmente de mexicanos em seu território, que antes ele permitia, tá? E isso gera outros problemas e requer algumas medidas drásticas vindo dos Estados Unidos. Atualmente, o controle de imigrantes ilegais é rigoroso. Tá? Então, eles criaram aí barreiras para impedir que essas pessoas, vindas principalmente do México e de outros países, ocupassem o seu território, que é o exemplo do muro, da página 12, que vocês podem vir a estar lendo, tá? A questão também dos muçulmanos, que são proibidos de entrar, que tem alguns problemas que vocês venham a estar também acompanhando no material de vocês, tá joia?